Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nós viemos diante de Ti, Senhor Deus, diante desse dia de hoje, para Te agradecer por tudo que Tu tem feito diante desse dia, Pai. Senhor, está aqui a Tua palavra, Senhor, o qual estaremos lendo. Senhor, que Tu venha falar, que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23, que diz assim: glória a Deus. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, e andando ao carcereiro que o guardasse com segurança, ao qual tendo recebido tais ordem, o lançaram no cárcere interior, e segurou os pés ao tronco. E perto pela meia-noite, Paulo e Silas, orando, cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E eis que de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nesse dia de hoje nos chama a atenção no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo estava dentro de uma cidade, ao qual Deus, usando ele naquele momento ali, em milagres e prodígios. A Bíblia diz que Deus usa Paulo naquele momento ali para curar um jovem que era um adivinho, e ele dava muitos lucros aos seus senhores. E mediante essa situação buscaram acusação sobre Paulo e levaram Paulo ao cárcere juntamente com Silas. E a palavra de Deus nos chama a atenção que neste momento aqui, a Bíblia fala no capítulo 24: e tendo recebido tais ordens, lançaram-lhe no cárcere, no interior, e segurou-lhe os pés no tronco. Prenderam ele, né? Foi preso, e ali dentro daquela prisão ainda prenderam os seus pés junto a um tronco, amarraram. Mas diante daquela situação, diante daquela adversidade, apóstolo Paulo não se intimidou. A palavra de Deus diz que naquele momento ali, ao parte da meia-noite, ele e Silas começaram a louvar a Deus. Louvar a Deus. E a palavra de Deus diz que louvado seja o nome do Senhor. E oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. A importância hoje, irmãos, de muitas das vezes nós estarmos numa situação de prisão, numa situação de adversidade, é de nós não nos acomodarmos. Paulo teve atitude. Paulo e Silas tiveram atitude. A palavra de Deus diz que naquele momento eles não se intimidaram pelaquela situação de estarem presos. Simplesmente eles começaram a louvar a Deus, a cantar hinos. E nesse momento Deus começou a chegar diante de Deus as suas súplicas. E a Bíblia diz que de repente
sobreveio um tão grande terremoto. E é de repente que as coisas acontecem. É de repente que Deus age. É de repente que naquele momento ali que a pessoa está aprisionada, o Senhor, Ele dá a solução. E de repente sobreveio um terremoto. É de repente que Deus age na vida daquela pessoa que está atravessando um momento difícil no seu casamento, no seu lar, diante da sua família. É de repente que Deus age na situação daquela pessoa estar ali com uma enfermidade, pedindo a Deus a cura, e é de repente que acontece o milagre. E a palavra de Deus diz que e de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas. É de repente que as portas são abertas. As portas do desemprego, pessoa que está desempregada, ela vem orando a Deus e de repente ela recebe uma carta ou um telefonema. É de repente que o Senhor age. Eu quero deixar essa palavra nesse dia de hoje. De repente você pode estar passando por um momento difícil da sua vida. De repente você pode estar sofrendo de uma enfermidade. De repente você pode estar com seu casamento falido. De repente você pode estar até mesmo na sua empresa passando por um problema difícil. É no momento que Deus vai estar agindo.